Amplificador com impedância de saída variável. Eu gostaria de trazer esse conceito hoje. Fiz alguns vídeos e acabei tratando, digamos, de forma não muito adequada o assunto. E conforme eu fui me aprofundando, né, eu acabei tendo que renovar esse conceito. Então, a partir do momento que eu instalei esse controle de feedback aqui, eu percebi que eu consigo variar vários parâmetros do amplificador. Eu torno esse amplificador em um amplificador de ganho variável, né? Já que eu posso ajustar aqui, né? Então é um amplificador com ganho variável. Outra coisa que também acontece, né? Eu torno ele um amplificador com distorção harmônica variável. Então nos testes que eu fiz, numa situação eu consigo 0,14 de distorção e na outra situação eu consigo 1.4 de distorção harmônica aqui com esse ajuste de feedback. Também eu consigo variar, né? Eu consigo tornar ele um amplificador com banda passante variável. Eu consigo, digamos que, mudar a banda dele de mais ou menos uns 30 Hz a 20 kHz plano ou de uns 30 Hz a 80 kHz plano. Com a ajuda do feedback, né, eu consigo ampliar a banda passante desse amplificador e consigo levar ele até 80 kHz, praticamente plano, tá? Porém eu estava falando, né, que eu conseguia variar o fator de amortecimento com esse controle aqui. Conceitualmente eu não vario o fator de amortecimento com esse controle. Para mim determinar o fator de amortecimento, eu tenho que saber a impedância da carga e a impedância de saída do amplificador, certo? Porém, uma carga real ela se comporta, digamos, dessa maneira aqui. Então, para cada ponto desse gráfico, né, eu vou substituir a impedância aqui, né? Vou substituir aqui nessa parte de cima e vou ter meu fator de amortecimento, tá? Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, 8 ohms, né? Então eu vou ter DF, né? É igual a 8 por 1. Faz de conta que eu tenho um amortecimento uma impedância interna de 1. Tá? Então eu vou ter um fator de amortecimento de 8, né? Porém aqui nesse ponto, né, que é 30 ohms, eu vou colocar aqui então, né? DF é igual a 30 sobre 8, né? Desculpa, 30 sobre 1. Então, o DF é igual a 30 naquele caso lá de cima. Então, para cada ponto aqui, né, eu vou ter um fator de amortecimento, tá? Então, o que eu posso dizer? Para todo sistema amplificador caixa acústica, pode ser transistorizado, né, ou valvulado, sempre o amortecimento vai ser instantâneo. Não vai ter como dizer que o amortecimento é 30, ou é 8, ou é 60, ou é 100, ou é 1000, tá? Por quê? Porque o fator de amortecimento depende da impedância da carga, e a impedância da carga está variando a cada momento, né? Então, não faz sentido eu dizer que eu estou variando aqui, né, o fator de amortecimento do amplificador. Porque isso depende da carga, tá? Então, eu não vario o fator de amortecimento do amplificador, tá? O que eu estou variando, na verdade? Eu estou variando aqui com esse controle de feedback, eu estou variando a impedância de saída do amplificador. Ele que vai compor essa parte de baixo aqui, e aí esse valor em função desses aqui vão compor um valor, digamos, de amortecimento médio, né? Dá para dizer. Então, digamos, uma caixa é 8 ohms, né, mais ou menos. Várias vezes vai estar em 8, digamos, o amortecimento, né? Faz de conta que é 1. Então, vai estar em 8 o amortecimento aqui, vai estar em 8 o amortecimento aqui, aqui, né? Faz de conta que aqui também vai estar, tá? Então, vai estar aqui, aqui e vai estar aqui. Então, nesses pontos vai estar 8, tá? Por quê? É mais ou menos a impedância, no caso é a impedância nominal da caixa, tá? É o que
em tese a caixa deveria ter a maior parte do tempo, tá? Então, o que eu posso falar? Com uma impedância nominal, eu vou ter um fator de amortecimento nominal também, em função dela. Só que nunca, quer dizer, algumas vezes só o fator de amortecimento vai bater com aquele que o fabricante do amplificador indica, tá? Por exemplo, o fator de 100, né? Seria para uma carga resistiva, que se comporta, digamos assim, né? Então, para todos os pontos, né, eu vou ter o mesmo cálculo aqui, tá? Então, aqui em cima vai ser constante, aqui embaixo vai ser constante, e vai dar um valor constante aqui, né? Então, por isso que, de certa forma, não faz sentido falar em amortecimento para cargas reativas, né? Para cargas que estão a todo momento, a todo instante alterando o seu valor. Nesse caso aqui, né, então faz mais sentido a gente falar na impedância de saída do amplificador. Então, com esse controle aqui, né, eu fiz alguns cálculos. Eu vou colocar o maior feedback possível, ó, aqui, tá? Deixa eu colocar aqui um sinal. Aqui, tá? Então, vejam isso aqui. Eu vou desconectar aqui, ó. Tá? Eu vou conectar e desconectar, tá? E aí vocês vejam aqui no osciloscópio o que muda, tá? Ó, estão vendo? Baixa um pouquinho, né? Isso aqui é com feedback máximo. Nessa situação aqui, tá? Eu tô com a resistência interna desse amplificador em 0,8 ohms. Aí eu tenho essa variação aqui quando eu ligo e desligo a carga. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o feedback, tá? Vou tirar aqui, deixa eu baixar um pouco aqui o nível. Tirei o feedback, tá? Tirei o feedback. Então, estou com o amplificador trabalhando sem feedback. Veja aqui, a carga está conectada, tá? Agora eu vou desligar a carga, tá? Olha o que acontece. Tá? O amplificador está tentando corrigir a corrente, ou seja, ele está tentando deixar a mesma corrente, só que como está em aberto, né, ele chega num limite e para, né, e para de tentar corrigir. Então, aqui nesse caso, nessa condição aqui, eu estou com a resistência interna do amplificador em 10 ohms, tá? 10 ou 12, não estou lembrado ao certo, mas algum valor por aí, 10 ou 12. Vocês vejam, é como se tivesse um resistor em série com essa carga de 8 ohms. Então, na carga, no caso, nesse resistor, suposto resistor interno, né, que é o Z-out do amplificador, né, a impedância de saída, ficaria, digamos, a maior parte da tensão, porque se aqui é 8 ohms e eu tenho um de 12 em série com ele, né, quando eu desligo aqui, ó, o 8 ohms, né, seria 12 ohms em série com 8, aí eu vou ter a tensão total do sistema, né. Então aqui isso aqui prova, né, que o amplificador está funcionando mais para o lado de fonte de corrente do que fonte de tensão, né. Aqui, ó, quando eu volto para cá, aí eu passo o amplificador mais para o lado de fonte de tensão, tá? Que aí eu vou desligar e ligar, ó. Veja que eu ligo e desligo aqui e o amplificador tenta manter a tensão na carga. E para o outro lado aqui, ele aumenta muito para tentar corrigir a corrente da carga. Então, os dois funcionamentos, né? Para um lado se aproxima de fonte de corrente, para o outro lado se aproxima de fonte de tensão. Eu gostaria de tentar trabalhar, no caso, com o simplificador aqui todo o tempo na forma fonte de corrente, né? Porém, para isso eu precisaria conseguir que a impedância interna dele, que eu estou aqui com ele
digamos com 10 ohms sem feedback, né? Eu teria que conseguir passar ela de 30 ohms para que todo o tempo, né, a caixa ficasse dentro do modo fonte de corrente, tá? Nesse caso que eu estou aqui, que a impedância interna dele está 10 ohms, por exemplo, aqui, né? Todo esse tempo aqui debaixo disso aqui, então botei aqui 10, tá? Então daqui para baixo o amplificador está trabalhando totalmente no modo fonte de corrente, tá? Porém aqui, quando ele passa dos 10 ohms, que a impedância da carga fica maior do que a impedância interna, né? Aqui para baixo, a impedância interna é maior do que a carga. Porém aqui para cima, a impedância interna é menor do que a carga. Então vocês entendem que daqui para cima ele vai mais ou menos estar trabalhando no modo fonte de tensão, ou seja, um pouco mais próximo da fonte de tensão. Ou seja, ele passou da fronteira do amortecimento de 1, né, que é a fronteira entre o modo fonte de corrente e o modo fonte de tensão, né? Porque, no caso, 10 ohms é a impedância de saída, então quando chega aqui, por exemplo, 10 ohms, iguala, né? Então ele está nesse ponto aqui, 50% fonte de tensão e 50% fonte de corrente, né? O mesmo aqui, 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 né? Então, esses picos aqui de impedância, ele troca, né? Ele passa a fronteira para o lado fonte de tensão. Então, eu gostaria de tentar deixar esse amplificador com pelo menos uns 30, 32 ohms de impedância interna. Aí sim eu conseguiria mergulhar todo essa gama de impedância aqui, né, esse range de impedância, mergulhar todo ele dentro do modo fonte de corrente, né. Eu desliguei o feedback aqui, o fiozinho, mas não dá diferença praticamente nenhuma, tá? Porque esse potenciômetro aqui é valor bem alto, então não faz diferença eu desligar aqui. Eu não consigo chegar a mais do que 10 ohms de impedância interna desse amplificador. Eu vou pesquisar algum outro meio de fazer isso para tentar chegar a essa impedância interna, tá? É bastante extrema, digamos assim, uma impedância interna tão alta. Uma coisa muito importante, tá? Quando eu estou trabalhando no modo fonte de corrente, que é sem feedback, quem controla o ganho do amplificador é a impedância de saída. Ela controla o ganho do aparelho. No caso, quando a impedância da carga aumenta o ganho do amplificador. Quando a impedância da carga diminui o ganho do amplificador. Então trabalha dessa forma, porque a caixa acústica, a impedância da caixa acústica, atua diretamente no ganho do amplificador. Quanto mais para o lado fonte de corrente a gente consegue ir, mais essa curva de impedância se torna a curva de equalização. É isso aí, tem mais conteúdo nos outros vídeos passados, né? De repente alguma coisa que eu não citei aqui pode estar em outros vídeos. Cada vídeo novo tem o conceito mais atualizado, tá? É importante ver os vídeos antigos para ver como eu cheguei em certas coisas, tá? Mas o vídeo novo sempre vai ter o conceito mais atual, tá? Sobre esse estudo que eu estou fazendo, tá? Quem acha que o amplificador, fonte de corrente, né, seria o mais parecido com o valvulado, né? Tem vida, né? Então é por isso aqui, ó. É isso aqui que dá vida no amplificador. É isso aqui que equaliza ele e deixa o som vivo, digamos assim, o som personalizado, diferente, aquelas coisas que se fala do som do amplificador valvulado. Quanto mais impedância interna o amplificador tiver, mais essa curva de equalização vai estar presente na linearidade do amplificador, né? Mais ela vai moldar a saída do amplificador. Então, por isso que o grave fica tão mais presente, digamos assim, né? Mais é suave e ele é intenso ao mesmo tempo, tá? Por causa disso, por causa desses picos de ressonância do subwoofer, do duto,
acontece aquele fenômeno, tá? Aqui na região dos médios, dos agudos é meio pouco, tá? Mas aqui na região dos graves é muito, muito presente essa diferença. É uma pena que a câmera não consegue gravar direito essa região aqui, mas também esses picos aqui são de uma caixa hi-fi, tá? Se fosse uma caixa, digamos, para guitarra, tá? Esse pico provavelmente iria estar aqui, ó, em outra frequência, tá? Não ia ter isso aqui. Então, ela iria equalizar o amplificador nessa frequência aqui, ó. E se é um alto-falante só, sem tweeter, sem nada, então ficaria uma equalização assim, ó. Tá? Então, tipo 90 Hz, né? É um outro pico de frequência, né? Se for uma caixa para contrabaixo, creio que o pico estaria por aqui, ó. Sei lá, 50 Hz, eu não sei direito quais são os parâmetros do alto-falante para contrabaixo. Então ele faria isso aqui, né? A impedância do alto-falante sempre sobe em função da frequência. Faria essa equalização aqui, ó. Tá? Esse é um alto-falante sozinho, né? Como tem nessa minha caixa, como tem crossover, tweeter e mid-range, então fica isso aqui, tá? Essa característica aqui. Mas isso aqui também é uma característica de um tipo de crossover, tá? Outros crossovers podem ter uma característica diferente, tipo para baixo isso aqui, tá? Então, esse aqui é o relay, esse aqui ele aumenta a impedância nos cruzamentos. Tem outros que baixam a impedância no cruzamento. Então, tem outras características que vão aparecer. Então, quanto maior for a impedância de saída do amplificador, mais a caixa vai fazer diferença no sistema. Então, com cada caixa acústica, o amplificador vai se comportar de um jeito. Quem vai equalizar o amplificador vai ser a caixa acústica. Abraço.